Oi, agora você me ouve? Sim, sim, tudo de volta. Chegou a cair para você? Chegou a cair. Bom que eu entrei aqui com a câmera virada para o outro lado, então legal que vocês viram que eu estou bem vestido por cima e de bermuda por baixo. Então, coisas do home office. Sem problema. Agora eu te vejo e ouço perfeitamente, Bruno. Eu também reconectei o Daniel aqui, ele deve estar entrando. Mas enfim, você estava falando sobre você, né? Acho que é legal é, as pessoas conhecerem um pouco mais sobre quem é o Bruno Piai. Bom, perfeito. Primeiro, então, falando um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui no RH para você. O RH para você ele faz parte de um grupo, né, o grupo Top RH. Hoje a gente é um grande ecossistema focado em conteúdos para o profissional do segmento. Então, a gente tem o RH para você como nosso carro-chefe na produção de conteúdos, mas nós também temos eventos, temos podcasts no plural. Temos o RH para você Cast e o On Top. O On Topic faz parte do Top of Mind de RH, que é o maior prêmio do Brasil no segmento. É um dos carros-chefes aqui do nosso veículo. Inclusive, ontem nós tivemos a divulgação de todos os indicados deste ano, então eu deixo o convite para o pessoal, principalmente de RH, prestigiar, compartilhar, votar. É um prêmio muito bacana, aí chegando na sua 28ª edição. Então, a gente tem muitas soluções, muita diversidade de conteúdo realmente focado nesse público que um dia, né, já teve aquele status de vilão nas empresas e hoje a gente está mudando um pouco essa cara, a gente está levando o RH para um protagonismo aí tão merecido, tão necessário. Então é muito bacana a gente poder fazer parte desse crescimento de um setor cada vez mais importante nas empresas. E bom, falando um pouquinho sobre mim, eu trabalhei a minha vida inteira como RH, comecei aos 16, 17 anos, caí de paraquedas no departamento pessoal, então eu vivi aquele mix de DP com RH. E eu até brinco que eu sempre quis ser jornalista, e quando eu trabalhava muito com departamento pessoal, eu falava, poxa, não é o que eu quero, não é o que eu quero, agora eu vou focar mesmo na minha carreira em comunicação, estou determinado a não seguir no RH, e no final das contas, mesmo fazendo comunicação, toda a minha jornada educacional, o RH me puxou de volta, foi quando eu entrei no grupo em 2018, entrei como estagiário, e depois foi toda uma jornada de evolução, de estagiário para jornalista, de jornalista agora para editor. Então eu tentei fugir do RH, o RH me puxou de volta e hoje eu me encantei aí pelo RH, fazendo parte de todo esse ecossistema aí, como eu falei, para a gente mudar um pouquinho a visão que as pessoas têm da área, para a gente fazer parte dessa transformação aí do RH. E aí ao meu lado, durante toda essa jornada, está aí o Daniel. Daniel, que mais do que CEO já é um amigo, a gente trabalha junto aí há 7 anos. E depois ele vai poder até falar com mais detalhes aí de toda a dinâmica do grupo, como a gente atua. Mas acho que esse é um resumão aí de como eu estou onde eu estou hoje, de alguém que fugia do RH para alguém que se apaixonou aí pelo RH. Boa, obrigado, Bruno. Daniel, sua vez, nos conte rapidamente aí sua história nesse universo de recursos humanos. Com certeza. Primeiro eu quero agradecer. Vocês me ouvem bem, né? Me ouvem bem? Sim, sim. Primeiro eu quero agradecer ao Corano pelo convite. É um privilégio participar aqui contigo dessa conversa, viu, Corano? E ao lado do Bruninho, de fato, meu amigo. Trabalhamos juntos, mas considero amigo sem dúvida nenhuma. O Bruninho sabe disso. E essa história de que o RH te puxou de volta, Bruninho, acho que é bem comum, viu? Eu trabalho com conteúdo de RH desde 2005, ou seja, lá se vão 20 anos, e o que eu já ouvi de histórias de ou profissionais de RH, ou gente que trabalha com conteúdo de RH, tá nesse segmento, falou, pô, esse segmento me puxou de volta, ou eu caí de paraquedas no RH, então isso é bem comum. Mas no fim das. Estou dizendo tudo isso para dizer que é um segmento, né? Falar sobre recursos humanos, falar sobre gestão de pessoas, liderança organizacional, eu acho que é uma vocação muito apaixonante, assim. E eu tô muito feliz da gente poder trocar essa ideia aqui hoje,
porque além de um tema muito essencial que está muito conectado com os dias de hoje, com os desafios que a gente, como profissionais, como líderes organizacionais também, a gente enfrenta dia a dia, é, é algo que é uma dor das pessoas, né? A gente percebe, a gente vê muito nas mídias sociais, no LinkedIn, a gente tem lá na nossa atuação como um todo, e vou falar um pouquinho mais dela com certeza mais para frente, a gente percebe muito, né? A galera falando, pô, os temas, né? Sobre saúde mental, os temas sobre como equilibrar a ambição profissional e a realidade do dia a dia, da competição, dos limites que a gente precisa se impor, ou a vida mesmo impõe na gente, são temas que sempre aparecem, tanto nas mídias sociais quanto nos nossos posts mais lidos, mais buscados também. Então é algo que eu tenho certeza que, de alguma forma, vamos ver se a gente consegue, se eu tenho esse talento todo, mas de alguma forma a gente pode enriquecer o dia a dia de quem está acompanhando a gente por aqui. Eu é que agradeço, Daniel, assim como eu agradeci o Bruno, vocês estarem aqui, terem aceitado o convite. E você viu que o texto, a provocação do papo de hoje é essa questão de que a gente tem de um lado as pessoas que dizem o seguinte: eu quero me desenvolver, mas antes de mais nada, quero uma vida equilibrada e não topo pagar preço nenhum. E de um outro lado, quem se acaba no trabalho e nem necessariamente tem tremendo sucesso. Eu vou dar a minha opinião e eu queria que a gente fizesse disso aqui um grande bate-papo. Eu acho que ninguém precisa viver a vida inteira em desequilíbrio e se destruir. Mas também eu acho muito difícil aquela pessoa que quer entregar pouco no sentido de eu vou lá trabalhar, sei lá, das 9 às 6 e fazer minha horinha de almoço e querer que apenas com isso ela se desenvolva. É difícil porque o mercado é competitivo e porque durante o dia possivelmente você vai estar envolvido em uma série de ações, então vai acabar que inevitavelmente à noite você tem que estudar, de manhã você tem que ler e a agenda fica apertada e rola um desequilíbrio, ou seja, e por muitas vezes, eu não sei vocês, mas quantos de nós, especialmente naquela fase de tô trabalhando, tenho que ir para a faculdade, acordei, fui dormir é, quase 1 da manhã, tenho que acordar às 6. E assim, aquela fase que você fala, meu, é insano. Se durasse 15 anos, você morria, mas ainda bem que dura 4, 5, 6, né? Então, assim, o fato é, a gente tem que pagar um preço, né? Não, é difícil. E eu vejo muita gente, especialmente nova, que não quer se sujeitar a nada. Então, que você quer virar diretor na Buena. Não, não vai rolar. O que vocês acham disso? Boa. Eu acho que eu posso começar, e aí depois eu passo a bola pro Bruninho. É, Pô, eu queria discordar de você para a gente ter um bate-papo mais acalorado, mas não, na verdade não, eu concordo contigo, cara. Eu acho que não tem como você. Cara, assim, na esteira do que você trouxe, tudo na vida tem tempo, né? Eu acho que tem momento pra tudo, tem momento pra gente estar mais de boa, tem momento pra gente ralar pra caramba e pra estudar, trabalhar, estudar até meia-noite e acordar às 5 da manhã. Tudo na vida tem esse tempo. O que eu costumo dizer, cara, eu sou formado em jornalismo, assim como o Bruninho, né? E existe um mito no jornalismo que é o chamado mito da objetividade e da imparcialidade. Por que que é um mito? Porque nós, seres humanos, não conseguimos ser 100% imparciais ou objetivos. Mas a gente, como jornalistas, deveria tentar, né? Então, o objetivo é esse, a meta é essa. A gente sabe que não vai conseguir 100%, mas o exercício do jornalismo pede que a gente tente alcançar essa meta, mesmo que ela seja inalcançável, mesmo que a gente saiba que ela é mítica, mas a gente deveria fazer isso em prol da verdade, né, em prol da honestidade com a nossa audiência. Eu estou falando isso porque eu costumo fazer um paralelo que eu acho que o equilíbrio na vida é também um ideal inalcançável, o equilíbrio real, né, aquela coisa do tá tudo bem de um lado, tá tudo bem do outro e eu sou plenamente feliz. Essa também é uma ideia
uma utopia, digamos assim, que a gente deveria ter consciência, como adultos, de que a gente não vai alcançar plenamente isso. Mas eu acho que a gente deveria tentar. Eu acho que o exercício do dia a dia é a gente tentar encontrar esse equilíbrio. É entender que tem dias que a gente vai trabalhar até mais tarde, tem dias que a gente vai poder trabalhar até mais cedo, a gente vai poder trabalhar até o meio-dia e parar. É entender que há momentos na vida para tudo. Então, assim, e eu realmente acredito, já passando a bola, senão eu vou monopolizar, eu falo demais aqui, hein, galera. Eu realmente, passando a bola para o Bruninho, eu realmente acredito que sobre o que a gente está falando, sobre o futuro do trabalho. E eu acho que o futuro do trabalho, ele não é só mais produtivo, ele pode ser mais humano. E acho que as organizações que entenderem isso de cara, primeiro elas vão liderar o mercado. Então, acho que é totalmente possível construir sucesso profissional, inovação, crescimento, sem sacrificar de todo a saúde e felicidade. E acho também que os RHs, os líderes corporativos, e os profissionais, a tecnologia, a gente vai falar sobre tecnologia em algum momento, eu acho que tudo isso forma um tripé muito poderoso para que isso aconteça na prática. Boa. Eu vejo também, Bruno, que assim, quando a gente. Eu já não faço parte, né, dessa nova geração Z, eu estou uma geração atrás. E a gente tem muito essa visão de que o jovem hoje não se sujeita a nada, não quer saber de nada. Eu acho assim, primeiro que eu concordo quando você fala que quando o Daniel fala também desse sentimento de uma certa utopia da gente encontrar esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E tudo que a gente tanto discute hoje, né, de questão de tem o horário fixo ali do seu trabalho, um horário depois para o seu lazer, para o seu descanso, aquele sonho das 8 horas dormidas por noite e tudo mais. Mas eu acho que não é uma questão do jovem hoje ele não estar disposto a se sacrificar para alcançar o sucesso, a coisa do tipo. É ter a consciência que no que ele tem no seu dia a dia, o ambiente pode ser melhor, o ritmo pode ser menos desgastante, menos intenso, menos cansativo, exatamente para que ele tenha uma energia mental, uma energia física para focar no desenvolvimento, para focar no seu crescimento, para focar em ter novas ideias, para entender melhor como que funciona o mundo, não só como um CLT, como um PJ, mas também como um empreendedor. O que eu quero dizer? É claro que também é utópico a gente querer que as empresas passem a mão na cabeça e sejam mãezonas, paizonas dos colaboradores. Mas, se a gente está falando de uma rotina em que, poxa, você acorda cedo, ali 6 da manhã, você vai trabalhar, você tem as suas atividades, tem a faculdade, tem tudo que uma graduação pede, uma pós, coisa do tipo. Você já tem uma sobrecarga ali de responsabilidades, então é muito importante que nas empresas você tenha um ambiente saudável para que toda essa dinâmica seja feita com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais conforto, para que tudo não vire uma pressão, para que tudo não vire um desespero de você chegar no local de trabalho onde você tem uma gestão que te cansa, onde você tem uma liderança ruim, onde você tem um ambiente tóxico, você sair desse ambiente para depois ter o segundo tempo de uma universidade, onde você tem toda uma série de novas responsabilidades. E quando a gente está falando de investir nesse ambiente que dê essa tranquilidade, que dê essa segurança, a gente não está falando de um investimento caro, a gente não está falando de rios de dinheiro, a gente está falando de capacitação, a gente está falando de empatia, a gente está falando de habilidades essenciais para o convívio humano e que hoje a gente transformou em super habilidades. Então a gente naturalizou que muitos líderes não são capazes de serem empáticos, porque ele é um líder mais operacional do que um gestor. Então o jeito dele é esse. Não. Então a gente tem que trabalhar para um ambiente onde haja um mínimo de respeito, como o Daniel falou, pelas necessidades humanas,
porque isso vai dimensionar todo o contexto profissional, isso vai aumentar a sua produtividade, isso vai te engajar. Então, eu acho que o equilíbrio, ele começa por você estar seguro nos ambientes que fazem parte do seu dia a dia. Porque se você consegue ter tranquilidade para desempenhar o seu trabalho, tranquilidade para estudar, tranquilidade para desenvolver, o que eu sonho que isso um dia não seja uma utopia, então eu vejo que a gente sai um pouco desse discurso de que a geração Z não quer nada com nada, não entende o mundo real, quer mudar o mundo que não pode ser mudado. Não. Para esse entendimento que, poxa, esse equilíbrio talvez ele não exista da forma que a gente queira, mas ele pode ser melhorado, ele pode ser buscado, para que de fato em todos os ambientes haja esse contexto de, poxa, estou me sentindo bem, vou fazer acontecer. Então, como o Daniel falou que fala muito, eu também falo demais, então eu vou até liberar aqui para uma próxima pergunta, senão eu vou fazer na palestra aqui. Basicamente, especialmente você, Daniel, o que você comentou é uma coisa que eu verbalizo da seguinte forma, e que eu acredito. A vida é um eterno desequilíbrio que a gente tenta equilibrar, né? Esse é o resumo. Exatamente. Essa é a moral. Agora, eu quero polemizar aqui. Primeiro, quando eu falei, eu tenho a garotada que não quer saber de nada, na verdade, eu tenho um parente que tem mais de 50 anos e que sempre foi nessa coisa de tem que ser feliz, viver bem, para que ter estresse, tem que trabalhar com qualidade. Mas o resumo é que essa pessoa hoje em dia está fodida, tem dinheiro para nada, e agora falou, putz, eu devia ter dado mais duro, eu devia ter me esfolado um pouco lá, porque agora eu estou me esfolando aqui. Então, assim, de novo, eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, eu estou aqui para dizer como funcionou para mim e o que eu vejo que funciona para as outras pessoas. Tirando a pessoa que ou faz coisas ilícitas, ou casou com alguém rico, ou ganhou na Mega Sena, ou. Não, mas mesmo assim, profissionalmente, até para. A pessoa que deu. A todas as pessoas que eu conheço que deram certo, elas ou ainda trabalham muito, mas porque gostam, mas Uhum. elas tiveram um período relativamente longo de dar muito duro, assim, Uhum. onde, aí provocando, né, onde vem a polêmica, Bruno, onde esses aspectos que você falou, eu tenho certeza que foram negligenciados pela própria pessoa ou pelo ambiente de trabalho, e a gente sabe que tem empresas que têm uma cultura do vamos para a morte, não quero saber, estamos aqui para crescer. E outras que, e aí, ó, para terminar e devolver para vocês, e eu vou falar de uma empresa daqui, eu tenho um amigão que ele é diretor da Johnson, a sede da Johnson fica aqui perto, né? E ele falou, Bruno, hoje a filosofia da empresa ali no corporate, tirando os caras que realmente fazem a diferença na empresa, assim, Uhum. diretoria para cima, é uma coçação de saco, ninguém realmente dá duro, porque a empresa adotou essa política do love, vamos aí a mais, ser zen, sem grandes cobranças. O pessoal abusa, produtividade é baixa, só que como a empresa tem margens altíssimas e detém uma série de produtos únicos, se eu não me engano é a maior empresa farmacêutica do mundo, se eu não estiver enganado, ou É possível. conglomerado. É possível, é. Então, assim, ele falou, a gente assume isso, porque eu falei, então por que vocês não mudam? Porque dá mais trabalho, assim, vai criar mais Claro. BO, porque depois que a gente adotou isso, algumas pessoas que a gente apertou o cerco saem, denunciam, fazem um estardalhaço, reverbera na mídia, então a gente largou, entregou para Deus. Então, assim, é isso. Eu acho muito difícil a pessoa não estar disposta a quase qualquer coisa. Quando eu falo quase Uhum. qualquer coisa, eu não estou falando em fazer mal para ninguém, em roubar. Não é isso. Mas de nem que seja por uma fase, falar, tô aí para o que der e vier, para a intensidade que for. Não sei se vocês concordam.
Eu concordo, eu acho que sim, e vou muito na linha do que você trouxe e também do comentário da Ângela agora, né? A sociedade de modo geral tem ranço de dor, academia gerador e tal. A gente é treinado a evitar a dor e evitar o esforço a todo momento, né? Então, e acho que a gente deveria buscar algum tipo de incômodo. Eu acho que a gente deveria, nas nossas vidas, em geral, mas e aí trazendo para o ambiente corporativo, como líderes corporativos também, eu acho que algum nível de incômodo ou algum nível de conflito até deveria ser tolerado. Eu acho que eu não traria isso, viu, Bruno? Até você falou do seu parente aí que tem 50 anos e sempre levou a vida numa boa. Eu não levaria essa parada para uma questão geracional. Eu não levaria isso para isso, não. Eu acho que todos nós, não importa a idade, a gente tem um lado que gosta muito de uma zona de conforto que quentinha, que quer ficar de boa no sofá, vendo Netflix ou sei lá o quê, ou gastando pra caramba, viajando e etc. Mas nós deveríamos ter também a gente tem também um lado de incômodo, porque, por exemplo, chegou aos 50 anos e falou, pô, eu deveria ter me mexido mais, agora eu tenho que me mexer e tal. Então, por isso que eu acho, voltando na minha primeira resposta, eu acho que a gente deveria buscar esse equilíbrio, algum nível de dor, algum nível de incômodo, o tempo todo, a gente deveria estar é, inquieto, né, ou curioso o tempo todo na nossa vida, mas isso dentro de limites. Eu costumo achar assim, o sucesso profissional sustentável, real, assim, sustentável de muitos anos, décadas, ele vem de um modelo que respeita limites. Mas você está sempre testando esse limite, você está sempre indo lá. Eu chego lá, opa, aqui eu não passo mais. Isso aqui para mim é inegociável, eu preciso jantar com os meus filhos e tal. Tudo bem, beleza. Aí você dá um passo para trás. Mas você precisa chegar naquele limite. Então, eu acho isso e acho que também, né, o que eu falei do sucesso profissional sustentável, ele respeita limites, mas ele está o tempo todo buscando desenvolvimento profissional, buscando novas coisas, né, curioso o tempo todo. E trazendo para um ambiente corporativo, eu acho que a cultura corporativa ela tem que abandonar esse mito de superação e competição a todo custo, mas esse tipo de ambiente em que nós somos líderes de mercado, tá tudo bem e tal, não sei o quê, eu também acho que não faz nem um pouco bem. Eu acho que aí você não vai encontrar inovação, você não vai encontrar progresso, você não vai encontrar nada. Então, de novo, né? Stay hungry, stay foolish, né? É bem por aí. Se a gente ao longo da vida não tiver faminto, não tiver com gana de buscar alguma coisa, eu acho que alguma coisa está errada. Mas também se a gente está o tempo todo em desconforto, também não vai frutificar nada. A gente não consegue, o tempo todo estressado, nível de estresse lá em cima e tal, também a coisa não vai acontecer. Por isso, é a busca do equilíbrio. É utópico, mas é um pé. Eu sempre uso também isso, tá? Um pé nos campos verdes elíseos e outro pé no mar revolto, né? A gente tem que estar ali e aqui. É isso que eu entendo. E como. Na verdade, não é como achar esse equilíbrio. Vocês concordam, você, Bruno, concorda que cada um tem um nível de tolerância diferente? Porque as pessoas têm um querer diferente e têm uma tolerância diferente. Então, assim, tem gente que aguenta trabalhar 12 horas por dia, que nem um louco, autoestresse, só pancadaria, e ainda assim falar, tá tudo bem, tô numa boa. E tem outro que trabalha 2/3 disso e já fala, tô acabado. É Acabado, muito pessoal, né? O Bruno, e como o Daniel falou, isso também não é uma questão de fato geracional, né? Pegando esse gancho do seu amigo aí de 50 anos, é uma realidade que sempre existiu, que sempre vai existir. Você tem pessoas mais ambiciosas, você tem pessoas menos ambiciosas, pessoas que se contentam com uma determinada realidade, pessoas que se arrependem de sua realidade. Então, isso de fato é um cenário que sempre vai existir. A gente sempre tenta tomar cuidado com o que a gente trata como regra e o que a gente trata como exceção, e principalmente da gente não tratar nada como algum tipo de
generalização. Eu acho que um ponto muito importante hoje, quando a gente está falando dessa questão, como você falou, de pessoas que trabalham 12 horas e aguentam porrada, pessoas que às vezes trabalham um terço disso e já se sentem mais cansadas. É muito importante também a gente sempre pensar nos contextos, né? Um ponto que a gente não pode, um fato que a gente não pode negar, falando do Brasil principalmente, é que hoje a gente está vivendo num país que, segundo vários estudos, um bem famoso que é da ISMA-BR, destaca que o Brasil ele tem a segunda maior incidência de burnout no mundo. O Brasil ele só está atrás do Japão que é conhecido por ter uma cultura de trabalho bem, bem intensa. O Brasil ele é o país mais depressivo da América Latina, e o Brasil ele é top 2, top 3 ali também no mundo em ansiedade. Então a gente está num país onde as doenças mentais elas vêm se proliferando, crescendo de uma forma muito grande, não só pelo trabalho, no caso do burnout acaba sendo uma exclusividade ali do trabalho, mas por uma série de outras questões, sejam econômicas, políticas, pessoais, enfim, tem muita coisa que impacta isso. Só que dentro desse grupo de pessoas que têm essas doenças mentais, que tá vivendo alguma coisa do tipo, há pessoas, claro, ambiciosas, há pessoas que desejam se desenvolver, ter uma posição de liderança, que estão lutando por isso, trabalhando por isso, estudando por isso, superando a sua dor do dia a dia, a sua doença para se desenvolver nesse sentido. O que eu acho muito importante nisso é a gente não fazer algum tipo de separação. Então, a gente tem pessoas que aguentam o tranco, a gente de alguma forma exalta, e pessoas que não estão hoje nesse mesmo ritmo, a gente deixa de lado, a gente julga de alguma forma. Porque eu acho que o que as empresas têm que ter em mente hoje é que, como não dá para fugir dessa realidade, e é uma realidade que tende a aumentar, a gente tem dados da OMS que mostram que daqui a alguns anos a depressão vai aumentar no mundo, a ansiedade, doenças mentais como um todo vão crescer. Então a gente também tem que se adaptar a isso. Então eu acho, Bruno, que não é uma questão, às vezes, nem da personalidade da pessoa, é uma questão do momento da pessoa. Poxa, é muito fácil, por exemplo, é mais fácil, por exemplo, você aguentar uma jornada de 12 horas, aguentar uma porrada a mais aqui ou ali, quando há uma recompensa por isso. Quando há realmente uma expectativa, quando há menos incertezas, quando há portas que você vê se desenhando. Aqui eu não estou falando mas são pessoas mais bem-sucedidas, comparando com pessoas menos sucedidas, em que o cenário é mais incerto. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que o ambiente ele tem muito impacto, a forma... Para essas pessoas que aguentam esse tranco, talvez em outro aspecto da vida ela esteja buscando um equilíbrio, ou ela nem sempre pode estar feliz em um outro determinado aspecto. Então é um ponto para a gente avaliar também. Poxa, o sucesso profissional é importante, mas o quanto que a gente está sacrificando pelo sucesso profissional? O sucesso profissional tem que ser a ambição de todas as pessoas. Poxa, talvez alguém queira viver uma vida mais simples, mas para que tenha uma vida mais ao lado, mais focada no que de fato faz ela bem, o que cuida melhor da saúde mental dela. Então eu acho que passa muito por aí também, de entender que muita coisa é de momento. Eu não acho que a personalidade da pessoa é assim. Não, eu acho que talvez o momento da pessoa seja daquele jeito. Em um momento ela está com mais ambição do que ela estava antes. Daqui a alguns dias ela pode desenvolver de novo uma ambição que ela deixou lá no passado. E, de novo, por mais que não seja uma obrigação de uma empresa passar a mão na cabeça, de novo, por mais que o mundo em algum momento possa engolir essas pessoas, a gente ainda está numa sobrevivência do mais forte, e isso é inegável. É muito importante também a gente ter um olhar para entender melhor isso, para entender como se adaptar melhor a isso, porque quando a gente está falando de equilíbrio, eu entendo que a gente não está falando que é trabalhar as 8 horas por dia, dormir 8 horas e 8 horas de lazer. É, de fato, um equilíbrio
para que você tenha um pouco mais de constância, para que você tenha um pouco mais de clareza em ideias, para que você saiba no que investir. Tem acabou de sair recentemente a pesquisa, que é o Panorama de Treinamento do Brasil, que a BTD faz, uma pesquisa super referência quando a gente está falando em capacitação, em que a pesquisa ela deixa bem evidente que os líderes, as empresas ajudam esses líderes a desenvolver suas soft skills, habilidades comportamentais, e quem é operacional, as empresas focam no desenvolvimento operacional dessas pessoas. Praticamente não há investimento, não há um foco nas soft skills dessas pessoas. E por fora também a gente ainda tem muito aquela cultura do técnico, aquela cultura de que eu preciso aprender a mexer no software, eu não estou investindo na minha inteligência emocional, eu não estou investindo na minha resiliência, eu não estou investindo na minha capacidade de lidar com problemas, eu tô ainda imerso numa cultura técnica. Então eu acho que quando a gente muda um pouquinho o foco da capacitação para que as pessoas trabalhem a sua resiliência, para que as pessoas trabalhem a sua inteligência emocional, é aí que talvez a gente vá virando essa chave para que as pessoas tenham mais ambição, para que as pessoas talvez saiam desse ritmo de pensar que é só as 8 horas por dia e acabou, mas para que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam motivadas em buscar esse algo a mais. Hoje a gente tem muitas ferramentas que não havia em gerações anteriores, redes sociais, essa infinidade de informações. Então a gente fica tão imerso nisso que é muito fácil se perder. Então, quando há uma instrução, uma orientação, um auxílio nesse caminho, eu acredito que a gente pode sair um pouquinho dessa inércia de um quiet quitting da vida, por exemplo, para o que de fato a gente quer ser e encarando mais a dor. A gente entendendo que a dor é real, o sofrimento em muitos casos ele não vai ser opcional. O problema é quando ele é a única opção. Acho que essa é a principal chave que a gente tem que virar. Na sua fala, Bruno, eu quase te interrompi umas 10 vezes, porque cada ponto que você explorou dá gancho para uma nova live. Com Então, certeza. eu não sei nem qual eu vou pegar aqui, mas eu vou fazer alguns comentários. Acho que a primeira coisa tudo bem, pode doer, mas isso não é para ser sofrido, né? Então, é assim, eu posso fazer musculação e eu vou lá e faço até fritar o músculo e ainda sinto prazer, porque porque no fundo eu tô vendo onde eu vou chegar, o ganho que eu vou ter. Então, não necessariamente precisa ter. Pode doer, mas não precisa ser um sofrimento. Acho que depende como encara. Mas eu queria entender. Isso é uma carência até minha. Por que o Brasil está tão mal na foto? Por que todo mundo é tão deprê e com essa dinâmica? Eu tenho não é um palpite, não é só palpite, porque eu fico olhando muitos dados, né? Mas eu acho que o Brasil é um dos países. Quando você compara esforço e dedicação versus compensação e conquista, ele é um dos mais cruéis. O que eu quero dizer? A pessoa que. Vamos pegar uma profissão qualquer, um enfermeiro. O enfermeiro estuda, se dedica, faz uma carreira, mas por mais que ele reme, assim, 90% tem um cenário de vida que o cara fala, cara, estudei que nem um louco, fiz pós, fiz isso, especialização, e ainda assim eu tenho uma remuneração que não dá para eu viver decentemente. Então, realmente o cara fala, pô, tem jeito, né? Vou pular do prédio, porque eu vou. Então, eu não sei, vocês têm muito mais conhecimento sobre isso, mas eu vejo. Eu não sei se é por isso que o Brasil está tão mal na fotografia. Nossa, bom, agora a gente pode abrir uma outra live, né? Agora que vai começar a live de fato, porque é, como eu vejo essa situação, Bruno, eu vou muito na linha do que o Bruninho trouxe na sua segunda resposta aí. Eu acho que, levando em consideração o contexto socioeconômico do Brasil, há muitos desafios que são próprios ou muito particulares do país. A gente tem uma força de trabalho
enorme, é um país de dimensões continentais, uma força de trabalho que, em sua maioria, tem um déficit de formação acadêmica enorme ainda, ou mesmo com formação acadêmica, mas pouco adequado ou pouco aderente àquilo que o mercado como um todo está buscando, as grandes multinacionais e tudo mais. Então a gente tem um chamado apagão de talentos no Brasil, com um monte de gente disponível no mercado, digamos assim, principalmente no mercado informal, né? Ainda que os índices de mercado de emprego formais estejam baixos. Hoje a gente sabe que o mercado informal no Brasil é muito vasto, é muito grande. Também, e aí a gente pode entrar também numa questão da pressão, digamos assim, que todos nós sentimos, de novo, contexto socioeconômico, para fazer as contas fecharem. É muito mais fácil você ter um ambiente seguro, estável, tranquilo, onde você sinta que pode desempenhar todo o seu potencial num ambiente socioeconômico em que as coisas são mais funcionais do que num ambiente como o Brasil, em que a competição é ferrenha, e que o salário é muito achatado, né? Ou está muito achatado. Então, acho que temos aí, não é só o Brasil, tá? A América Latina, o estudo que o Brasil, que o Bruno trouxe diz respeito à América Latina, e aí o Brasil ainda está mal frente a países vizinhos, né? Mas se você comparar com outros continentes, a América Latina como um todo sofre muito com isso, né? Quer dizer, tem uma desvantagem justamente pelo modelo socioeconômico, pelo contexto socioeconômico. Então, acho que aí está mais a chave para a gente entender quais são os nossos problemas de saúde mental no Brasil, essa epidemia de ansiedade e tudo mais, do que necessariamente numa leitura só corporativa ou só geracional e etc. Olha só, antes de mais nada, Fernanda, bom te ver aqui, e eu sei que tem várias mensagens suas na minha caixa de entrada para eu responder. Prometo que responderei pessoalmente. Mas ela diz aqui, ó, a fala do Corano, com o exemplo do enfermeiro, mostra um dos motivos do desânimo da geração jovem. O esforço não é proporcional ao resultado. E tem outras falas que a gente deixou passar. Brenik Music. Sobre o momento da pessoa, eu estava pensando justamente sobre considerar também as novas fases da vida. A gente vai mudando e respeitar cada fase também é um ponto em busca do equilíbrio. A gente falou sobre isso e, sem dúvida nenhuma, é Sim. importante, né? Aí a mesma pessoa, o que vocês acham da cultura cooperativa? Sobre ultrapassar o horário de saída, que realmente encerra o trabalho e dizem, isso, você está se esforçando. Isso é verdade ou mito? Eu não sei se eu li bem, mas eu acho que é explorar essa coisa de trabalhar mais que o horário. O que vocês pensam disso? É certo, é errado? Depende? Como é isso? Assim, Bruno, eu acho que primeiro, não é nenhuma, não tem uma resposta certa, né? Se é certa ou errado, depende. À primeira vista, a resposta seria o errado, né? Poxa, acabou meu expediente, só que eu ainda estou sendo bombardeado com mensagens, estou recebendo e-mail. Poxa, então não, eu já bati meu ponto e continua continua o bombardeio aqui. Eu acho que primeiro, você, como um líder, você tem que conhecer o perfil das pessoas que você está liderando. Você vai ter pessoas diferentes. Mesmo que você não seja uma empresa focada em diversidade, inclusão e tudo mais, você vai lidar com pessoas diferentes, você vai lidar com pessoas que têm filhos, com pessoas que não têm, com pessoas que têm mais problemas do que outras para resolver, que estão mais cansadas do que outras e tudo mais. Então é muito importante a gente não coletivizar isso de, poxa, se uma pessoa me responde depois do horário, então todas as outras vão ter que me responder também, porque você acaba criando uma pressão, você acaba criando um ambiente ali um pouquinho mais instável, porque a gente ainda tem uma cultura do medo do chefe, né? Então eu estava aqui falando no começo que hoje o Dan e eu, a gente já tem até uma relação de amizade, muito por conta de todo o conforto que o Dan trouxe para mim ao longo desse tempo, de toda a humanização.
Só que a gente ainda está numa cultura onde as pessoas olham para o chefe e, opa, é aquela figura sagrada que se você pisar um pouquinho na bola, você vai sofrer algum tipo de punição. Então eu acho que começa por aí. Primeiro, como que é o seu relacionamento com as pessoas dentro daquela empresa, como que é o seu ritmo de trabalho dentro daquela empresa e como que você lida com seus colegas e superiores, porque se você tem uma relação de respeito, de confiança, de comunicação, isso é mais fácil de gerir. Agora, se você está dentro de um ambiente full pressão, uma panela ali sempre esquentando, e a todo momento você está incomodado, intimidado, então isso já é um pouquinho mais complicado de administrar. E eu acho que essa fala da Fernanda, não ignore a Fernanda, viu, Bruno? Responda mesmo ela depois. Essa fala da Fernanda, que sobre o esforço não ser profissional ao resultado, eu acho que é exatamente aí que está a chave de tudo que a gente está discutindo. Porque quando você está falando da questão de, poxa, por que o mental hoje das pessoas está tão abalado e tudo mais, é claro, eu não tenho tanta referência assim de gerações antigas para falar como que uma geração se comparava com a outra. Mas é inegável que a gente está num cenário hoje socioeconômico onde pelo menos a impressão que dá é que você precisa fazer muito mais, mas muito mais mesmo, para alcançar objetivos que outras gerações não tinham tanta dificuldade para alcançar. Então, o meu avô, por exemplo, ele foi operário a vida inteira de fábrica, e mesmo sendo operário a vida inteira de fábrica, ele teve construiu a casa dele, uma casa boa, uma casa grande, teve uma vida super estável, super tranquila. Qual operário hoje conseguiria ter uma vida assim? Só com um salário de operário, só trabalhando como operário? Então passa primeiro por aí, que, é muito mais esforço do que o que aparentava ser antes. E quando a gente tenta se adaptar a essa realidade, eu acho inegável também a gente, por bem ou por mal, não fazer comparações. E as comparações, elas frustram. Eu sou pós-graduado. Então eu fiz ali eu fiz 6 anos de faculdade, na verdade. Eu tinha feito 2 anos, eu não conseguia mais pagar a faculdade, porque eu fiquei desempregado. E depois eu corria atrás de uma bolsa, corria atrás, e quando eu consegui uma bolsa, eu tive que recomeçar a faculdade. Então eu fiz 6 anos de graduação, eu fiz a minha pós-graduação, eu já li incontáveis livros, já fiz inúmeros cursos, e quando você olha ao redor, uma pessoa que também está com esse nível de esforço, beleza, eu cheguei num cargo de editor, hoje eu estou numa posição de liderança e tudo mais, num veículo estável, num veículo legal, mas e quem está nessa jornada ainda, e olha para o lado e vê alguém fazendo um vídeo na internet, de repente esse vídeo vira... Gente, uma pessoa que hoje está ganhando rios de dinheiro porque ela não cedeu lugar para uma criança no avião. E quando você olha para isso, nossa, ela está fazendo publicidade, propaganda, ganhando horrores, tem 1 milhão de seguidores, tudo mais, porque ela não cedeu um lugar no avião. E quando você faz esse tipo de comparação, e você vê que, de fato, hoje, muitas profissões as pessoas desvalorizam. Nossa, ser professor no Brasil, por exemplo. Ser professor no Brasil hoje é um desespero. Tanto social quanto economicamente falando. E é uma das profissões mais nobres que existe, né? Com certeza. Como que você vai construir uma sociedade sem a figura do professor? Mas você tem esse profissional sendo tão vilanizado por conta de generalizações e tudo mais, enquanto você tem a pessoa que não cede lugar para criança no avião, sendo tão vista, tão idolatrada, tão buscada, tão procurada, que eu acho que isso aumenta também a frustração. Aumenta a frustração de você sentir que o seu esforço, que a sua ambição, ela não só não está dando resultado, como hoje, talvez o que mais dê resultado é fútil.
E eu vejo, eu conversando com muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas se frustram por não conseguir nem estar dentro dessa, entre aspas, futilidade. Que, poxa, quem hoje não quer ser um influenciador, não quer ter um canal de sucesso, ganhar dinheiro só fazendo publicidade, porque é mais fácil, mas é para poucos. Então a gente se compara com esses poucos, a gente não vê o nosso esforço dando o resultado que a gente queria que desse, a gente vê o intervalo maior para que você tenha conquistas que as pessoas lá atrás conquistavam antes. Então eu acho que isso contribui muito para que a gente tem uma nova geração, principalmente, querendo mudar um pouco essa cultura dentro das empresas. Poxa, já que a recompensa vai demorar, então que a dor não seja em vão. E a gente tem também esse cenário aí de saúde mental mais em baixa, porque realmente o brasileiro hoje ele está mais frustrado, ele está mais inseguro. Tanto que, claro, isso não é uma exclusividade do brasileiro, mas esse apego tão intenso que a gente cria, às vezes por política, por futebol, por religião, por conta, às vezes, desse vazio que a gente tem, que é não ter o sucesso que a gente almeja. Então, de fato, assim, são muitos fatores que comprometem, né, esse emocional, que impactam, que levam ao burnout, à ansiedade, à depressão. O ambiente hoje ele constrói isso. Então, não é que é culpa da pessoa. É culpa de um ambiente hoje muito difícil de você desvencilhar. Agora, antes de devolver para vocês, deixa eu contar a minha visão sobre um balanço dessa história toda. Eu noto o seguinte: as pessoas que são muito bem escolarizadas, os estudiosos, né, as pessoas que têm, sabe aquela cara, mesmo que estava no colégio público, mas você conversa, ele era um bom aluno, aí ele conseguiu entrar numa boa universidade, muitas vezes federal, para não ter que pagar. Ele consegue ir quebrando essas barreiras, e quando une a esse talento dele visão e planejamento, de entender o seguinte: filhão, os próximos 10 anos vai ser trash. Não tem jeito. Mas depois que você quebrar a arrebentação, você vai ter um bom emprego, uma boa renda, você vai respirar, você vai viver, você vai chegar na praia. Eu vejo que a maior parte das pessoas tem essa combinação de terem preparo, de terem de alguma forma, guiadas ou espontaneamente, terem tido um planejamento e uma visão, e aí elas conseguem chegar lá. Então, nesse sentido, eu acho que hoje continua sendo viável. Agora, como você comentou, né, o seu avô, Bruno, o operário hoje, morre de fome, né? Assim, morre de fome no sentido, não de faltar comida, é forma de expressão, né? Ele não vai conseguir comprar uma casa, assim, é difícil, hein? Sim, mal paga as contas. Ele tá sempre ali, né? Respirando pelo canudinho, né? Uhum. Então, essa é a minha percepção. E aí, o problema é que não a imensa, mas a maior parte das pessoas não se alinha a esse exemplo que eu acabei de dar. Eu não estou dizendo, desmerecendo ninguém, dizendo que é certo ou errado. Só que a maior parte das pessoas não são excepcionais alunos, não enxergam, ou ninguém mostrou para elas o seguinte: cara, não tem jeito, é através do conhecimento, estudando, se lasca, entra numa boa faculdade, que os caminhos vão começando a se abrir. Parece que cada etapa que você quebra uma barreira, opa, agora abriu. Uhum. Como você, Bruno, você falou, putz, não conseguia pagar, aí você arrumou a bolsa. Ali você talvez nem tivesse essa consciência, mas assim, fiz um gol. Fiz um gol no sentido, mudei meu futuro, porque depois de graduado, se eu fizer uso disso, é uma nova amplitude que se abre, né? Então, e aí isso conecta com o que a gente acabou de falar, que é a educação, e que a educação no Brasil, infelizmente, não estou dizendo que no mundo inteiro é perfeito, mas o Brasil está muito atrás. Eu li o último estudo do PISA, é bizarro, né? Assim, é bizarro. Assim, os jovens não sabem fazer contas básicas de matemática, né? Ou seja, que nível de raciocínio as pessoas vão ter, né?
Vocês interagem muito com as empresas no sentido de entender as dificuldades que elas têm vivido? Eu acho que o que a gente consegue radiografar de mais preciso junto às empresas com quem a gente conversa, Bruno, está mais ligado justamente à dificuldade de encontrar os talentos, né? Dificuldade de, num processo de recrutamento e seleção, por exemplo, encontrar as pessoas com as hard e as soft skills adequadas para aquela posição, por exemplo. Então, é por isso que as empresas hoje gastam cada vez mais com os processos de desenvolvimento interno, né? Quer dizer, programas de educação corporativa, treinamento e desenvolvimento para moldar o seu capital humano aquilo que a empresa, o mercado está precisando. Agora, só voltando para eu dar o pitaco também, meu pitaco em relação a tudo que você estava falando, eu acho que é por aí, acho que a questão educacional é chave para isso, e acho que nós como país, nós não fomos educados ou ensinados a buscar esse modelo, né? Ou pelo menos entender que nós seremos recompensados a partir do. Óbvio que não há garantias, e o fato de não haver garantias já assusta muita gente, mas assim, nós seremos recompensados a partir do momento em que investirmos em autoconhecimento, né? Não é autoconhecimento de conhecimento a si próprio, mas de alto nível, né? Quer dizer, a gente precisa entender que o que é mais bem compensado e remunerado hoje é o conhecimento. É gente altamente escolarizada. É gente com conhecimento específico ou genérico ou generalizado, mas de grande envergadura. São essas as pessoas que ganham mais hoje. E a gente não foi ensinado a compreender. Primeiro, a empreender essa jornada, né? Entendendo de fato que o sucesso profissional não tá em sacrifício o tempo todo, mas em uma jornada sustentável que isso subindo de nível, né? Como se fosse um videogame, como você falou, quer dizer, passar de fase. A gente precisa entender que esse caminho, em geral, dá muito certo. Em geral, vai gerar recompensa, digamos assim. Mas a gente não foi ensinado a isso. A gente foi ensinado num modelo mais tradicional de vou buscar um emprego assim para me aposentar com 55, 60 anos de idade. Essa foi a mentalidade, pelo menos a mentalidade com a qual eu fui criado, né? Então, romper isso a partir do momento em que eu entendo que, pô, não, o mercado não vai funcionar desse jeito. Se eu apostar na minha aposentadoria que o INSS vai me pagar X mil reais em 2030 e em 2040 e não sei o que, eu tô ferrado, né? Então, assim, a partir do momento que eu entendi isso, é claro que a chave vai mudando, mas essa compreensão não vem a todo mundo e depende, obviamente, do momento de vida de cada um também. Então, pelo menos é assim que eu vejo essa questão. Agora, voltando só na questão do treinamento e desenvolvimento, os programas de educação corporativa, acho que as empresas e os RHs, falando do RH, porque obviamente é o público com quem a gente mais conversa no RH por você e tudo mais, acho que eles têm um papel fundamental, né? Tanto o RH quanto as lideranças corporativas, quer dizer, eu acredito muito, por exemplo, na liderança, por exemplo. Então, ainda voltando na última interação que vocês tiveram, acho. Por exemplo, né, se o líder nunca se desconecta, né, ou seja, ele está o tempo todo respondendo depois das 18, das 20, da meia-noite, madrugada, ninguém no time vai se sentir seguro para desconectar. Então, se você recebe um e-mail, uma mensagem às 2 da manhã, você sente que tem obrigação de copiar o líder. O líder espera esse tipo de comportamento de você. Nem sempre é verdade, gente, mas a liderança, por exemplo, se dá assim, se dá nesses detalhes, digamos assim. E a gente precisa reconhecer resultados sem glorificar a jornada exaustiva, né? A gente precisa reconhecer, ó, belo trabalho, mesmo que a pessoa não tenha trabalhado até meia-noite, que a pessoa não tenha virado o fim de semana trabalhando. Quer dizer, a gente precisa criar essa cultura. Por isso que eu digo que passa muito pelas empresas e pelos líderes corporativos a mudança dessa chave e dessa compreensão de que investir em conhecimento de alta envergadura e em autoconhecimento é o que vai garantir o sucesso profissional sustentável daqui para frente. Ou seja, o final dessa história é o que vale é o resultado, né, que você gera. Exato. Bia Consani. Educação é fundamental.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas o investimento em educação de alto nível tem um custo alto também. É justamente por não haver garantias, voltamos à questão do muito esforço e pouca recompensa. Tem um grau de desequilíbrio sistêmico, infelizmente, Tem, no nosso sem dúvida. Brasil, né? Bruno, você me disse, se eu falar besteira, me corrige, tá? Mas boa parte do conteúdo que vocês geram ele não é necessariamente para o profissional de RH, ele é para todo mundo que quer vencer na vida, que quer entender, que quer. Estou no mercado de trabalho, sou economicamente ativo e quero ter um entendimento melhor sobre essas dinâmicas sociais de trabalho. Porque outro dia eu falei, olha, são legais, acompanha. Não, é para profissional de RH. Eu falei, não, tudo que está lá vai servir para você também. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco de como é o conteúdo que vocês produzem. O nosso conteúdo, Bruno, ele segue uma linha muito educacional, né? E quando eu falo educacional, não é que é uma cartilha, regrinha, passo a passo. É muito a gente mostrar para as pessoas o que está acontecendo hoje, com todo esse foco de liderança, de carreira, de gestão. É claro, a gente puxa um pouquinho mais para o lado do RH, porque a gente entende a importância do RH como um condutor hoje dentro das empresas de ações de capacitação, de ações de bem-estar, de saúde mental, mas o RH não faz nada sozinho. Então, tudo que hoje o RH constrói, ele precisa ter um apoio da alta gestão, precisa ter um apoio dos líderes, precisa ter um apoio dos times como um todo. Então, a mensagem, às vezes, ela começa pelo RH, ela chega primeiro ao RH, mas é um conteúdo assim para toda a empresa criar ter esse entendimento do que está em alta hoje, do que é mais importante hoje. Principalmente, Bruno, porque, de novo, como a gente estava falando no começo, né? Por mais que haja um entendimento que, claro, uma empresa hoje ela não vai ser a mãe de um colaborador, o pai de um colaborador, principalmente quando a gente está falando de uma PME, de empresas que têm menos recursos, de que às vezes têm uma realidade um pouquinho mais complexa. É a gente mostrar também que você não precisa ter uma super estrutura, ter uma super receita de bolo para que você consiga fazer mudanças, às vezes pequenas, mas que já gerem uma grande diferença. Então, o nosso conteúdo, ele mostra muito isso, o que está em alta, ele é um conteúdo que, poxa, por que que hoje tantas pessoas têm medo da inteligência artificial? Eu vou perder o meu emprego. Então você tá mais imerso nesse medo, nessa insegurança, do que você está preocupado em se preparar para que não perca o emprego. Tá, mas por onde que eu vou agora? Se isso aqui pode custar o meu emprego, então como que eu domino isso aqui? Como que eu me atualizo para que eu não seja vítima dessa nova realidade? É muito por aí a nossa mensagem de fazer com que, poxa, o seu bem-estar, a sua educação não depende da empresa. Você tem que ter esse feeling para você buscar o que é melhor para você, de você buscar a sua carreira não está na mão do RH, não está na mão de um gestor, mas hoje o RH, a liderança, a empresa, ela tem essa missão de te auxiliar nesse processo, de te ajudar a dar um primeiro passo, te ajudar a conduzir melhor as suas escolhas. Como eu estava falando ao longo da nossa conversa, hoje a gente tem uma cultura muito técnica. Então a gente está mostrando também para as pessoas que, olha, tem recrutador hoje que não está olhando só para o técnico. Tem cargos hoje em que talvez o técnico seja o menos importante. Então vamos olhar também um pouquinho para essa realidade, vamos entender que, poxa, da mesma forma que é legal investir num curso para aprender Java, é legal você investir no seu mental, é legal você investir na sua capacidade de comunicação, na forma como você se expõe, na forma como você lida com as outras pessoas.
Porque a gente entende que, educacionalmente falando, dentro do sistema que a gente vive hoje, é estratégico você não abrir a mente das pessoas dessa forma, né? Muitas empresas pensam assim também. Poxa, é claro que eu vou querer que o meu operacional continue operacional, porque se todo mundo quiser ser líder, eu não vou ter mão de obra. Então tem muita empresa. Então você não cuida da sua mão de obra, você não estimula que ela pense, você não estimula que ela se desenvolva. Então a gente está aqui também para isso, falando com todos os níveis. Da mesma forma que a gente está falando, poxa, com um RH, o que você ainda não sabe sobre inteligência artificial, quais são os próximos focos, as próximas novidades, a gente tem que conversar com o RH também no sentido de como convencer o seu líder sobre a importância da inteligência artificial. Então a gente tem empresas ali que estão avançadas e a gente tem empresas ainda que têm uma estrutura muito arcaica. E é muito importante a gente não se apegar a uma bolha que pareça mais interessante para nós. Vamos focar aqui. Não, a gente conversa com todas as bolhas, com todas as realidades, exatamente para ir estimulando esse senso crítico, esse pensamento de que, olha, hábitos do passado hoje não funcionam. Tipo, beleza, antes você fazia tal coisa e isso te fez chegar numa posição de liderança, tá? Mas o que está acontecendo hoje não vai te sustentar nessa posição de liderança. Então eu acho que o nosso conteúdo é muito por essa linha, Bruno. Por isso que ele não é só para o RH, ele é para todo o ecossistema empresarial, porque ele está te mostrando que não importa de qual geração você seja, não importa o que você aprendeu, hoje tem muito mais coisa também para aprender. Essa evolução não para, essa capacitação não para, lifelong learning, que a gente também gosta muito de falar, continue estudando sempre, se desenvolvendo sempre, porque está tudo mudando muito rápido, talvez num ritmo nunca antes visto de aceleração. A pandemia também trouxe tanta mudança aqui para o nosso mercado, tanta readaptação, e amanhã pode acontecer algo que também mude tudo isso, então para que você já chegue pronto para o que vai vir, seja menos pego de surpresa. Então é muito essa linha também que a gente trabalha por aqui. Bacana. Bom, acho que a gente vai ter que marcar mais umas 10 lives para explorar Demorou. cada uma das vertentes. Já coloco na agenda. Eu queria agradecer muito o papo. Foi super divertido. Eu acho que é um tema que eu pessoalmente gosto muito e que eu tento mostrar para as pessoas que ele é importante para qualquer um, né? Mesmo para a pessoa que é um médico, que nem funcionários tem, mas assim, ele ajuda. Não tem quem não esteja no mercado de trabalho que não se beneficie desse tipo de discussão. Queria passar primeiro para você, Bruno, para você fazer suas considerações finais e depois para o Daniel. Bom, Bruno, obrigado aí de novo pelo convite. Eu acho que o mais bacana quando a gente está discutindo esse tema é exatamente não haver respostas certas. São tantas vertentes, tantas formas de enxergar, tantas visões de mundo diferente. E o mais importante é a gente buscar realmente esses caminhos para integrar toda essa visão, buscar um equilíbrio entre elas e não a gente vilanizar uma ou outra, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então acho que isso reforça o quanto é importante a gente discutir esse tema. E eu, claro, eu deixo o convite, né, para quem está nos acompanhando ir lá acessar o RH para você, onde a gente fala muito também sobre tudo isso que a gente debateu aqui hoje, tem muito conteúdo bacana. Deixo também o convite, como eu falei no comecinho da live, para o pessoal conhecer o Top of Mind de RH, que é o prêmio no Brasil que mais valoriza os recursos humanos. Ontem a gente teve a revelação dos 161 mais votados por RHs de todo o Brasil, RHs fora do Brasil. Então são empresas, profissionais que estão de fato aí fazendo a diferença e sendo reconhecidos pelas pessoas por quem eles fazem a diferença.
Então fica aí todo o convite também para vocês conhecerem melhor o nosso ecossistema. E Bruno, de novo, obrigado pelo papo. Dan, obrigado também como sempre. Foi muito legal poder discutir tudo isso com vocês. Boa, valeu, Bruninho. Bruno, super obrigado. Participar contigo aqui foi um privilégio mesmo. Eu acompanho seu conteúdo e curto demais, assim, curto demais as outras lives e tudo que você posta. A gente acompanha mesmo e acompanhamos mais de perto ainda desde que você participou do nosso podcast. Então, deixo aqui também o recado na onda dos convites que o Bruninho trouxe para a galera se conectar com a gente ou buscar o RH para Você Cast, que é o nosso podcast quinzenal, que a gente também traz temas super relevantes, como vocês falaram, né? Para quem tudo sobre o mundo do trabalho, digamos assim. Então fica o convite. Quero só reforçar também que tudo que a gente falou aqui, como o Bruno falou, o Bruninho, não tem certo e errado, né, galera? Cada um tá na sua jornada, a gente tem que se respeitar nesse sentido, a gente tem que se comparar sempre com o nosso eu de ontem e não com as outras pessoas. Então a gente tenta também sempre reforçar essas mensagens no RH para você, tentando ser um ambiente meio de acolhimento, um ambiente de conforto, mas também um ambiente de despertar. E quando a gente fala de despertar, a gente está falando muito da consciência, né? Não tem certo e errado, quer dizer, o parente do Bruno Corano lá com 50 anos e tal, que, podia ter feito mais, alguma coisa assim, ele não está necessariamente errado ou certo em ter vivido a vida ou estar vivendo a vida como está. Eu acho que o mais importante é a gente estar desperto em termos de consciência, né? Tomar as nossas decisões na vida o tempo todo, dos limites que a gente vai ultrapassar às vezes, ou dos limites que a gente não vai ultrapassar, mas sempre com consciência, sempre com a certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor. Então, se eu pudesse deixar, sem querer soar palestrante motivacional aí, mas se eu pudesse deixar um recado final, é justamente esse. É do tipo, vamos tomar as decisões com consciência da melhor maneira possível, mas sem se pressionar demais. Acho que é isso. Maravilha. Então, muitíssimo obrigado aos dois. Obrigado também a todo mundo que assistiu, participou, mandou mensagem. E obrigado àqueles que ainda irão assistir depois que a gente publicar. E nos reencontramos em breve. Bruno vai ser retirado do grupo do Zap da família. Deixou o parente famoso. Tomara que ele não esteja assistindo. Tomara que não tenha assistido. Bom, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado aos dois. E nos reencontramos em breve. Valeu, Show de gente. bola. Obrigado, viu, pessoal? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.